todos. Filipe Faria, autor de fantasia, e hoje a palavra de ordem é alegria, porque o Literatura Nacional voltou. Quem tem interesse na minha vida pessoal pode dar uma olhadela na minha página pessoal, no meu canal Telegram, para saber o que é que se passou. Quem não tem interesse, quem não quer saber, não vos vou incomodar com os detalhes e passo já para aquilo que interessa, que é o meu convidado de hoje. Eu falo de Tiago Costa, um assistente de documentação que é um adepto dos livros-jogo e que concretizou o seu sonho de escrever e publicar um. Tiago, obrigado pela tua presença aqui no Literatura Nacional, bem-vindo. Obrigado pelo convite e pela oportunidade também de poder transmitir também um bocado do meu trabalho, pronto, do que já fiz. Com certeza vamos falar disso mesmo. Então, para quem não saiba do que estamos a falar, explica-nos o que é ao certo um livro-jogo e o que é que ele pode oferecer que um livro dito normal não pode. Ora bem, um livro-jogo, pronto, como o nome indica, é uma mistura de literatura com uma parte mais lúdica, pronto, que é a parte do jogo, no qual o leitor assume o papel do protagonista e depois escolhe o que fazer ao longo da narrativa para ter a melhor conclusão ou então para ter um final mau. Isto assim, muito basicamente. Os livros-jogos apresentam uma narrativa fragmentada, normalmente por páginas ou por parágrafos numerados, que quando lidos por ordem não fazem sentido, sendo que no fim de cada parágrafo, ou de cada página, há sempre uma série de opções para o leitor escolher aquilo que considera ser a melhor opção. Uhum. E assim, sucessivamente, vai construindo a sua própria história. Aliás, dos primeiros livros-jogos que surgiram, era mesmo Choose Your Own Adventure, ou seja, escolhe a tua própria aventura. Muito basicamente é esta a premissa de qualquer livro-jogo, quer seja uma coisa mais simples ou quer seja uma coisa mais complexa. A premissa é exatamente essa, é colocar o controle da história nas mãos do leitor. Certíssimo. A parte lúdica e a parte de jogo realmente é aquilo que faz com que este género de livros destaque mais. Eu, por acaso, tenho aqui uma confissão a fazer. Eu fiz parte do clube dos que não usavam os dados, ou seja, eu limitava-me a ler a história, limitava-me a seguir a narrativa e caso morresse voltava simplesmente atrás, porque o meu interesse era realmente mais explorar a história e o mundo que tinha sido criado por quem escrevia. Eu fazia parte do mesmo grupo, portanto. Ah, sim. Quando eu conheci esta coleção, que foi através de um grupo de amigos, nós líamos aquilo sempre a direito. Nós sabíamos combates para fazer, havia testes de sorte, havia testes de perícia, havia várias coisas ali, mas nós não queríamos saber. Quando havia um combate, a gente ganhava, quando havia um teste de sorte, a gente tinha sempre sorte. Nós queríamos continuar sempre a enfrentar a história e quando chegássemos a um beco sem saída, não é? Uma morte súbita, nós voltávamos para trás e escolhíamos outra opção e continuávamos em frente. Portanto, durante uns anos, quando eu comecei a reunir as aventuras fantásticas, o meu método de leitura era assim, mas pronto, depois, quando o interesse voltou, eu aí decidi seguir pelas regras e pronto. E se conseguisse chegar ao fim, conseguia, se não conseguisse, não há problema, voltava atrás e fazia outra vez. Isso é curioso porque tu referes na tua biografia que este tipo de livros cativou o teu interesse de uma forma até então que nunca tinha acontecido com nenhuma outra forma de entretenimento, mas aparentemente tu tratavas-los apenas como livros que tinham uma natureza modular e opcional, mas não te deixavas, ou seja, não deixavas que o teu processo de leitura fosse completamente circunscrito pelas regras por trás dos livros, é isso? Exato, porque de certa forma as histórias cativavam-me e eu ao ser introduzido àquele género literário, eu tinha tanta curiosidade como hoje em dia tem um jovem que é apresentado a estes livros. É querer saber um bocadinho mais, tentar desvendar a história, porque queremos sempre ver como é que ele termina. E naquele momento a nossa ânsia de querer saber como é que nós conseguimos derrotar o vilão ou
salvar determinada personagem ou conseguir passar por uma masmorra, era mais importante do que seguir as próprias regras, porque se nós seguíssemos as regras, o mais certo era termos sempre aquela sensação de frustração porque nunca conseguimos chegar ao fim. Então era a nossa ânsia de querer saber o fim da história enquanto nós a controlávamos ao mesmo tempo, por assim dizer. Certo. Talvez então por aí tu tenhas, e agora é uma citação tua, que o teu objetivo, ou um dos teus objetivos pelo menos, é, passo a citar, reintroduzir a literatura interativa em Portugal de forma a incentivar os mais novos a ler e expandir o conhecimento e interesse pela leitura e pela fantasia. De que forma, ou seja, voltando então à questão de tu, quando começaste, não te atinhas propriamente à questão das regras e do formato de jogo do livro, porque é que achas que este tipo de livros poderá ajudar-te a atingir esse objetivo em oposição a simplesmente escrever um comum livro de fantasia, por assim dizer? Pronto, durante uns anos cheguei a trabalhar em 2 centros de estudo. Ainda hoje, pronto, trabalho, mas mas é uma questão já pós-laboral, já para dar explicações. Mas quando estava no meu segundo centro de estudos, a tempo inteiro, digamos assim, eu decidi fazer uma pequena experiência. E eu via que pronto, a maior parte dos miúdos, isto dizendo quase todos, não tinha interesse nenhum pela leitura. E então eu pensei, ok, deixa-me mudar de abordagem. Existiam livros lá, existia assim uma pequena biblioteca com alguns livros, com temáticas mais infantis, uma coisa mais acessível a eles, mas eles não pegavam naquilo. Então eu pensei, vou mudar de abordagem. Vou introduzir algo que certamente eles nunca viram. E então o que eu fiz foi, peguei em alguns livros que não eram das Aventuras Fantásticas, mas eram de outra coleção, que era o Cria os Teus Próprios Arrepios, que era uma série à parte pronto, da série dos Arrepios, que também era do mesmo autor. Tinha uma linguagem muito simples, o sistema de jogo era somente à base de escolhas, porque era muito baseado no escolha a tua própria aventura. E então eu decidi apresentar isso e não podia ter corrido melhor. Porque, de facto, quando eles estão eu consigo perceber o porquê deles não terem interesse em ler sobre alguém, sobre uma terceira pessoa que faz as suas próprias escolhas e tudo mais. Eu compreendo isso. Quando é introduzida a possibilidade de serem eles próprios a ter o poder de controlar a própria história deles, ou melhor, só mesmo o facto de eles terem o livro a falar para eles, a tratá-los por tu, só isso já fez com que eles ficassem mais atentos. E eles já começaram a achar aquilo mais interessante. Portanto, eu considero que este género de literatura interativa pode trazer um maior interesse na leitura, porque da mesma forma como as Aventuras Fantásticas me ajudaram, foi basicamente um dos meus primeiros contactos que eu tive com a fantasia, e também pronto, e ficção científica também, tendo em conta a temática de certos livros também da mesma coleção. Eu acredito que é capaz de chegar a muitos jovens da mesma maneira como me chegou a mim. E quem sabe depois expandir o interesse noutras coisas e não só literatura interativa, mas também literatura linear, uma coisa mais pronto, outros tipos de literatura. No fundo, fomentar o interesse pela leitura. Ótimo, sempre um nobre objetivo. Em relação aos livros propriamente ditos, que tanto cativaram o teu interesse, tu referes que O Feiticeiro da Montanha de Fogo e A Mansão Diabólica foram 2 volumes de eleição. Eu recordo, pronto, para quem não conhece, estamos aqui simplesmente a falar de títulos, mas eu posso adiantar que eu tinha um medo que me pelava da Mansão Diabólica na altura quando saiu. Porquê é que estes 2 livros em particular te influenciaram tanto? Porque foram os primeiros que eu li sozinho. Mais propriamente, A Mansão Diabólica foi o meu primeiro livro. Portanto, foi quando eu descobri os livros. Os meus colegas não os compravam, eles iam à biblioteca e requisitavam-nos, mas levavam para a escola e a gente lia nos intervalos, e eu fiquei com esse interesse e eu pensei, ok, eu quero isto
mas eu quero isto para mim, não quero isto, não quero ir buscar uma biblioteca e depois sentir que tenho que devolver e depois se eu quiser voltar a ler tenho que ir lá outra vez. Não, eu quero ter um livro ou uma série de livros que eu possa pegar quando eu quiser e ler quando eu quiser, quando eu quiser, sem ter problemas de prazos de entrega nem nada. Hum. E então quando eu descobri os livros, que já estavam até bem avançados na coleção, se não me engano já estavam acima dos 30 ou quase já nos 30 volumes, eu comecei a ver, isto na altura em que nos supermercados as prateleiras estavam cheias desse género de livros, eu encontrei o Feiticeiro da Montanha de Fogo, que foi o primeiro, e a Mansão Diabólica, que era algo que os meus colegas já estavam a ler. E aquilo intrigou-me ao ponto em que eu quero ler este desde o início. E esse foi o meu primeiro livro, foi o meu primeiro contacto com as aventuras fantásticas e com literatura interativa. Não é fantasia, porque é uma história mais moderna, mais situada nos anos 80, 90, não tenho bem a Certo. certeza. Mas isso foi a minha porta de entrada para a restante coleção e depois para todo o mundo dos livros-jogos que depois mais tarde vim a conhecer. Uhum. Voltando à questão história versus sistema, no teu caso, a história foi apenas um veículo, a história que tu criaste, o mundo que tu criaste e a narrativa que tu teceste foi apenas um veículo para realizar este projeto? Ou tinhas uma narrativa que querias contar e usar o sistema de jogo foi apenas um pretexto para o fazer? Uh, Não sei se a pergunta Nem foi uma clara, mas... coisa nem outra. Ok. Sim, não, foi clara. Nem uma coisa nem outra. Eu já tinha uma história planeada. Até estivemos a trocar e-mails acerca da ideia que eu tinha na altura, uma história que eu já tinha engendrado já desde os meus 16 anos. Pronto, uma história que era basicamente uma trilogia, uma coisa de fantasia. E eu lembro-me, pronto, disseste ali pronto, alguns comentários que me fizeram pensar e porque tu disseste que pronto, a história tinha bastantes tropos típicos da literatura fantástica. E eu ao ler aquilo e depois ao pensar na minha história e ao ler aquilo que eu já tinha escrito, eu dei por mim a pensar, ele tem razão. Isto estava mesmo recheadinho de muitos tropos e tudo mais, então eu queria modificar aquilo, só que, entretanto, depois, não vou dizer que não tive tempo, porque, entretanto, o gosto pelos livros-jogos ressurgiu. Foi quando eu tive a oportunidade de completar a coleção das Aventuras Fantásticas, foi quando eu descobri que as Aventuras Fantásticas, o Escolhe a Tua Própria Aventura, outros como o Lobo Solitário, não eram os únicos que existia, havia praticamente uma galáxia inteira de livros-jogos, uma coisa monstruosa mesmo, muitas coisas. O interesse surgiu. Conheci pessoas que também estão dentro pronto, do mesmo gosto, também são colecionadores, são jogadores, e mais recentemente novos autores também, estrangeiros, pessoas que também cresceram com este género de livros e foram inspirados pelos mesmos a criar as suas próprias aventuras. E daí surgiu aquele bichinho que eu tinha, que eu já cheguei a ter na altura em que eu estava a ler as Aventuras Fantásticas, de criar a minha própria aventura. E então eu pensei, ok, não vou desenvolver esta história, mas vou aproveitar o mundo, vou desenvolvê-lo de outra maneira, criar algo, pronto, algo mais extenso, vou criar uma história nova e vou construir uma narrativa interativa em redor disto. E pronto, e foi daí que depois comecei a escrever o meu primeiro livro. Muito bem. No que a criação do mundo diz respeito, eu calculo, imagino, ou por outra, sei que já deve estar farto de ouvir esta piadinha, que é a piada fácil, mas Corona? Contaria. Eu confesso, quando pensei no nome, ainda não havia esta loucura da pandemia, mas quando houve, eu pensei, não vou mudar de nome. Claro, Mantém-se. não fazia É sentido. Corona com capa. Pronto, e Corona porque o reino que eu criei não é para esta aventura, tem fortes raízes monárquicas, e então quis fazer ali um transporte para Coroa,
a Corona, pronto, foi... mas sim, mas ouço bastante, ouço bastante essa piada. Até eu faço a piada, por isso. Então, assim, já te antecipaste a minha próxima pergunta, que era precisamente saber como foi o processo de criação desse nome e por extensão para os outros nomes do mundo que criaste. Neste caso, a Eltária foi a... Deu-se aquele caso, ou seja, Corona já respondeste, não foi algo espontâneo, foi até algo bastante pensado, e os restantes nomes. Porque normalmente quando alguém escreve uma obra de fantasia é dos primeiros grandes obstáculos. Fico-me por nomes típicos, fico-me por nomes tirantes a culturas existentes no nosso mundo, invento de raiz. No teu caso, como é que foi? No meu caso, sim, a criação de nomes foi bastante desafiante. Mas, ao mesmo tempo, não foi um processo que levou assim a muito pensamento, porque eu tinha que criar nomes para cidades, tinha que criar nomes para aldeias, tinha que criar nomes para personagens, e eu não podia estar a explorar muitas formas de inspiração para a criação desses nomes. Então, alguns surgiam da minha cabeça, outros eu fui buscar de há uns anos, aproveitei esses nomes. Noutra situação, eu às vezes ia para aqueles sites que fazem geração de nomes, aqueles sites que fazem a geração de nomes de fantasia. E há aí um muito bom que gera nomes de tudo e mais alguma coisa. Às vezes E com a partir resultados desses nomes, hilariantes. como? Às vezes com resultados hilariantes. E às vezes com resultados hilariantes, mas às vezes eu pegava nesses nomes e eu pensava, ok, vou só mudar aqui uma letra ou outra, expandir ou tirar algumas coisas daqui, pronto, e temos este nome. Se soasse bem ou pronto, se eu achasse que encaixava ali, eu deixava estar. Hum. E obviamente sem delongar demasiado, porque não queremos estragar todas as surpresas aqui, mas a história que contaste, havia alguma mensagem em particular que quiseste transmitir? Era apenas algo para tirares do sistema? Apenas, salvo seja, era algo que querias tirar do teu sistema porque era uma história que já tinhas imaginado há muitos anos? Ou tinhas... aí está, agora já respondeste que não era apenas uma carcaça narrativa em volta da qual pudesse usar o sistema de jogo. Foi o quê? Foi uma comissão criativa para coçar, como eu costumo dizer? Ou é uma história para a qual tu imaginas uma continuidade, que queres ali criar o teu mundo definitivo de fantasia? Ou nunca mais ouviremos falar de Corona e Altaria? Eltária, definitivamente, porque eu tenho muitos planos que neste momento são ideias assim, muito fragmentadas, porque eu não quero ficar-me só por Corona. Já estabeleci, uh, já estabeleci uma geografia imaginária para Eltária. Já estabeleci o número de continentes, já estabeleci algumas culturas, mas eu só vou explorar isso quando estiver a trabalhar pronto, num outro livro-jogo que se passe naquela zona. Certo. Vamos voltar a ver Corona no segundo livro, que estou a trabalhar, que estou há algumas semanas de terminar. Embora seja uma história mais contida, neste caso não é no reino, mas sim na capital apenas. Vai ser uma história mais pequena em comparação com o primeiro livro. Mas em relação à história, quando eu idealizei este livro, eu pensei numa coisa bastante genérica. Eu pensei, pronto, ok, temos um feiticeiro mau que quer controlar o reino e então o rei pede a um membro de uma guilda de aventureiros que vá até ao sítio onde o feiticeiro está e o capture ou o mate e pronto, e fica tudo bem. Foi o primeiro pensamento que eu tive foi este. Depois, a partir daí é que eu decidi encher um bocadinho mais esta narrativa, colocar as coisas um pouco mais complexas, colocar, pronto, o feiticeiro não é assim tão mau, ele tem as suas próprias razões para fazer aquilo, não é mau desde o início, ou seja, ele não era um vilão desde o início, ele estava ligado pronto, ele estava ligado ao reino, ele e o rei tinham exatamente os mesmos poderes governativos, mas o feiticeiro que é líder de uma ordem que é chamada a Ordem do Corvo,
acreditava e trazia também dos seus antepassados a ideia de que não havia realmente uma igualdade de poderes e que os feiticeiros não eram realmente respeitados e que não havia realmente igualdade e que ao mesmo tempo também não havia paz nem prosperidade no reino, e então a Ordem do Corvo secretamente ao longo dos anos tentou conspirar uma nova revolução para destronar o rei, acabar de uma vez com a monarquia e instaurar um novo regime que oferecesse total poder governativo à magia e a partir daí sim colocar o reino pronto, num regime ideal dentro da visão do próprio feiticeiro. E pronto, e foi assim que este foi a ideia geral do próprio livro. E claro, depois pronto, existiam o resto da história, não é? Depois havia pequenas histórias ali pelo meio, também pequenas aventuras que se pode fazer, mas pronto, isso é mesmo mais aprofundado no próprio livro. Claro, claro. Muito bem, fica então à chegazita do que trata a história e o que espera o leitor no livro. Falando no livro propriamente dito, tu chegaste a ponderar um lançamento através de uma via mais convencional ou quiseste logo à partida usar o Bulbock neste caso? Sim, o Bulbock. Eu conhecia a editora, a Bulbock, e na altura também a representante. Foi numa convenção de anime em Braga, porque estavam lá a fazer a apresentação de um livro. E a perspectiva da Bulbock pareceu-me na altura bastante atrativa, que era as publicações a baixo custo, as publicações low cost, digamos assim, ou seja, as publicações independentes. Colocas, basicamente submetes o livro e tu apenas pagas os serviços que tu quiseres. Se tu não tiveres uma capa, eles fazem-te a capa. Se tu tiveres a capa, não é preciso. Se tu quiseres se não tiveres paciência para fazer a revisão textual, eles fazem e pagas um X. Portanto, que eu queria lançar o livro sem ter aquela preocupação, às vezes, das grandes editoras, que é dares uma grande quantia, dares uma grande quantia de dinheiro, receberes uma grande quantia de livros e não saber se os vais conseguir vender e recuperar o lucro que tu fizeste. Então, não quis seguir muito por esse risco e tentar uma via mais económica, digamos assim, e pronto, e foi daí que eu aproveitei a Bulbock mesmo para isso. Certo. E tu, não contente. E agora, se calhar, vou revelar a minha ignorância acerca dos livros-jogo, que eu confesso que já estou desatualizado. Como referi, eu era um aficionado das aventuras fantásticas, mas desde então nunca mais estive em contacto com o género. Mas fiquei admirado quando constatei que o teu livro, uma vez concluída a aventura, tem um novo jogo mais. Isso já é uma convenção geral deste género, ou foi uma ideia tua? Não foi uma ideia totalmente minha, porque hoje em dia os livros-jogos são tão variados na questão de regras que algo que eu crie não é exatamente criado, mas sim, se calhar, ou adaptado ou inspirado noutras coisas. A Agora, questão do novo jogo mais... desculpa, enquanto responder já agora, para quem não saiba, explica também o que é o novo jogo mais, por favor. Sim, a O minha novo jogo mais é resposta. usado também, nos videojogos também. É aquela questão de quando tu terminas um jogo, desbloqueias às vezes um modo novo jogo mais, no qual tu podes recomeçar o jogo desde o início, mas mas a tua personagem com tudo aquilo que ela tinha quando tu terminaste. Portanto, aqui é exatamente a mesma coisa. Tu, quando terminas a história, podes recomeçar de novo. A tua personagem está equipada com tudo aquilo que tu obtiveste ao longo da aventura. E existe, claro, um acréscimo de dificuldade, porque se tu fazes logo, não é, se estás equipado logo no início do livro, muitos dos desafios vão ser fáceis de ultrapassar. Portanto, nesse modo novo jogo mais, que é apenas pronto, um extra nas regras, nesse modo novo jogo tu
começas equipado como quando acabaste a aventura, e a dificuldade é aumentada ligeiramente. Os combates são um bocadinho mais difíceis, mas também dá-te a oportunidade de explorar zonas que tu não pudeste explorar ao longo da aventura anterior. Há bifurcações da narrativa? Ou a pessoa vai simplesmente estar a ler a mesma história com combates mais difíceis? Há muita bifurcação. Dizer que é bifurcação é, Pois, será talvez enganoso, mas... sim, Hum, porque o que acontece neste livro que eu fiz foi este livro tem uma componente de exploração muito grande, ou pelo hum, menos dentro daquilo que dentro dos limites que eu quis estabelecer na própria história, dentro dos limites de números que eu estabeleci para a própria história. E o que tu fazes é que a história está dividida, pode-se dizer, em 3 partes. A primeira parte é a exploração da capital, hum, no qual tu tens um número que é o chamado ponto central da exploração da cidade, no qual tu lês, tens a explicação da cidade, a descrição e tudo mais, e depois tens uma série de opções de lugares que tu podes visitar. Por exemplo, se tu quiseres ir ao mercado, se tu quiseres ir à Guilda dos Aventureiros, se quiseres ir às docas, se quiseres explorar a cidade de dia, se quiseres explorar a cidade de noite. hum. Portanto, tens várias opções para tu fazeres na ordem que tu quiseres, como tu quiseres e se quiseres. Ok. E pronto, esta é a primeira parte. A segunda parte é que não está isolada da primeira, porque tu podes sempre voltar à cidade, podes voltar à capital sempre que tu quiseres. É uma exploração em mundo aberto. E aí depois é para isso que depois serve o mapa, que depois está inserido no livro, que serve também para nos orientarmos na exploração do reino. Ou seja, no mapa existem os tracejados, existe lá um pontilhado, que é basicamente o caminho, as estradas que nós podemos percorrer, e nós podemos fazer a exploração para trás e para a frente. Podemos percorrer a mesma estrada as vezes que nós quisermos. Portanto, esta segunda parte é uma aventura mais extensa, é uma exploração mais abrangente do reino, no qual podes visitar cidades, podes visitar aldeias, podes fazer missões secundárias, porque existem também pequenas missões que tu podes fazer que podem ou não estar relacionadas com a história principal, mas isso é completamente opcional. Pronto, nessas cidades tu podes, da mesma forma como na capital, tu podes explorar, ir ao mercado e fazer outras coisas. Nessas cidades e aldeias também podes fazer o que tu quiseres. Também podes comprar coisas, falar com pessoas, ir a estalagens, como tu quiseres. E pronto, e lá está. Um dos desafios pronto, que eu consegui até dar a volta é que quando tu, pronto, de uma zona para a outra, quando tu caminhas pronto, por uma estrada, Uhum. alguma coisa tem que te acontecer. Ou seja, tens que passar pelos típicos obstáculos. E então havia a possibilidade de que, ok, eu estou a fazer esta estrada de um lado para o outro, vai-me acontecer tudo, sempre a mesma coisa? Não. Então o que é que eu fiz? Fiz uma questão que foi inspirado numa outra série de livros-jogos, que é Fabled Lands, que usa um sistema idêntico de exploração, que é, tu lanças um dado e determinando o resultado, acontece alguma coisa. Uhum. E depois, quando algo te acontece, não é? Depois, à frente da opção tens uma caixa, fazes lá um X na caixa. Isto para quê? Que é para se tu voltares àquela estrada, se lançares o dado e te calhar o mesmo, tu já sabes que aquilo já te aconteceu, não te vai acontecer outra vez. Portanto, foi uma forma que eu encontrei de contornar esse problema, que é para não estar constantemente a acontecer a mesma coisa. E, pronto, e também para criar alguma variedade na exploração. Depois temos a terceira parte, que é a parte que está isolada das outras duas, que é a parte, pode-se considerar o último nível, não é? Que é a parte em que nós entramos na floresta, onde se encontra lá o feiticeiro e o resto da Ordem do Corvo, e que é uma nova exploração, não tão labiríntica, mas também livre, no qual tu podes andar para trás e para a frente, norte, sul, leste, oeste, assim, muito, muito simples, e no qual convém fazer um mapa para registar as clareiras onde estiveste e os Oh, caminhos que estás a fazer.
podes-te perder, não é? Não que isso seja mau, mas assim também facilita melhor a tua aventura. Muito interessante. Realmente vejo que a coisa evoluiu muito desde os meus tempos da Mansão Diabólica. É bom, é bom saber, é bom saber. Mudando agora um pouco de tema, tu és assistente de documentação por profissão. Sim. Eu imagino que seja algo que exija muita minúcia, muito rigor. Isso ajuda-te de alguma forma a gerir o rigor mecânico que um livro-jogo exige na sua construção, na elaboração, em toda a minúcia que é necessária para ter a certeza que o leitor não acaba encalhado. Isto porque pergunto isto enquanto célebre autor do celebérrimo Leopoldina e a Ordem das Asas. A minha experiência num Está aqui atrás livro-jogo. de mim. Está aqui, é um dos muitos que estão aqui. Exato. Eu bem me lembro que foi um bico de obra estar a organizar a coisa e isso era algo bastante mais linear do que este teu projeto. Tu achas que de alguma forma a tua profissão e a tua experiência e o que é de ti exigido te ajudou de alguma forma a encetar um projeto dessa natureza? Eu nunca associei uma coisa à outra, porque o meu trabalho envolve a tradução de documentação, a tradução, ou mesmo a criação e elaboração de documentação, de manuais e tudo mais. Portanto, é uma linguagem mais técnica que não está, de certa forma, aliada àquilo que eu faço em relação a quando eu escrevo, quando eu estou a escrever um livro-jogo. É um registro completamente diferente, é algo mais, pronto, há minúcia das duas partes, mas são registros muito diferentes. Claro. Não, eu não associo uma coisa à outra. No entanto, pronto, posso dizer que a minúcia de um lado pode ser aproveitada também para o outro. Portanto, nesse aspecto, os dois estão ligados, mas de outra forma são atividades completamente diferentes. Certo. São escrita, mas são diferentes. Okay, então também fui eu que entendi mal o teu trabalho, nesse caso. Não. Não faças caso da pergunta. Tu, paralelamente a isto, também dás explicações de português e inglês, certo? Certo, exatamente. Certo. Este canal tem também a sua faceta mais patriótica, chamemos-lhe assim, literatura nacional, afinal de contas. Eu tinha alguma curiosidade em saber, tu, com que frequência te vês, agora assim de repente talvez seja difícil de responder, mas com que frequência dás contigo usar termos ingleses na explicação de português? Ou o teu explicando, ou usar palavras ou termos em inglês? Curiosamente, nunca aconteceu. Toma lá. Nunca aconteceu, mas lá está, não é pronto, é mais um part-time do que outra coisa, é mais um extra do que outra coisa, portanto não posso dizer que tenho muitos explicandos, porque tenho um número bastante reduzido, mas nunca aconteceu em português falar em inglês ou ter alguma ou ter termos ingleses, tanto da minha parte como da parte do meu explicando, isso nunca aconteceu, pelo menos daquilo que eu me recordo. Porque quando estou a dar a explicação é sempre mais focado naquela matéria, portanto não vou misturar línguas, porque senão, se for alguém que tenha muitas dificuldades, então ainda mais dificuldades pode vir a ter, ainda mais confuso pode ficar, por isso. Claro. Tu também já referiste que a tua experiência com os mais novos, na assistência que dás, também te ajudou muito a elaborar toda esta perspectiva de como escrever um livro e como o fazer de uma forma apelativa. Isso não haja dúvida que estás numa posição privilegiada para ter uma ideia mais acertada daquilo que a malta mais nova quer. Os teus explicantes e afins sabem aquilo que fazes? Já tiveram alguma curiosidade em mergulhar nesse mundo que tu criaste? Ou mantens as coisas separadas? Não, eventualmente saberiam, mas sim, tive explicantes que estiveram interessados neste livro, pronto, que já o leram também, e pronto, já aconteceu um antigo explicando meu, uma vez falou comigo no WhatsApp e disse: não sei, o necromante é impossível de derrotar, e eu, pois, se calhar não preparaste bem a tua personagem e tal, e pronto. Então era dos rigorosos, não se limitava a passar à frente
ia seguir com a Não, história. por acaso Sim, senhor. estamos a falar de alguém que já lia bastante. Não foi Ok. preciso aquele empurrãozinho da literatura interativa para criar interesse. Já era alguém que lia bastante e alguém que, pronto, não conhecia a literatura interativa, foi Hum, através de mim que conheceu e que ganhou esse interesse e que acredito que também tenha despertado um bocadinho mais de interesse também nos RPGs, como Dungeons and Dragons e tudo hum. mais. Portanto, sim, posso dizer que houve ali também uma conquista, não é, de interesse. Ótimo, ótimo. É sempre bom quando isso acontece. Bom, Tiago, lamento informar que está a chegar a hora, Ui, o momento derradeiro. para, A velha brincadeira que isto aqui agora, o último episódio já foi há tanto tempo que já nem me lembro se eu, entretanto, já tinha arranjado ou não um nome para esta rúbrica, mas é aquele tal momento em que eu arranjo 3 palavras tapafúrdias e desafio os entrevistados enfim, a usá-las para criarem uma frase espontânea. Uh, o que costumo dizer é que não há não há respostas erradas, só há respostas engraçadas. Por isso, estás pronto? força, Então, vamos muito aí. bem. Então, muito bem. A primeira palavra de hoje é ruflar. Rufilar. Que frase é que farias com a palavra ruflar? Isso é complicado Quanto, porque quanto mais espontâneo, melhor. dependendo Até pode abrir um pacote de ruflas, se quiseres. sim, é parecido com Ruffle, sim, mas eu amanhã a primeira coisa que vou fazer é rufilar. Não faço ideia. Pode ser a Esse- coisa mais estranha de sempre, mas Em fantasia, se te crescessem asas, podias fazê-lo, porque ruflar é agitar as asas antes de levantar voo, né? No caso. pois é quase o som Sim, ruf, ruf, ruf. Achei apropriado tendo em conta o voo do corvo. Pois, eu pensei nisso, se calhar as próximas também têm a ver com ou não. Então, eventualmente. Ok. Vamos ver. A segunda é quaderna. Quaderna? Uhum. Não, caderno, não é o feminino de caderno. É quaderna. Que frase é que se faz com quaderna? Eu não gosto de como é que aquela pessoa quaderna aquele projeto. Boa. Boa improviso, né? Neste caso, a quaderna é a face do dado que tem 4 pintas. Ah, ok. Para um Pronto. livro-jogo também, parece-me apropriado. Quaderna? É uma língua fascinante que temos. Até temos nome para uma das faces de um Para dado. uma das faces do dado. Digam lá se Não isso não é temos nome para fantástico. cada uma das faces, não temos nome para cada uma das faces. É só mesmo Não, para não o me corte. lembrei, não me lembrei de averiguar, mas pelo menos uma temos, o que provavelmente já é mais do que muitas outras línguas, digo eu. Mas Tenho sim, que me lembrar mas de usar essa, tenho que me lembrar de usar boa, essa. boa. É sido rufilar. Rufilar Ruflar, gostei bastante. dá sempre jeito Rufilar também. gostei bastante. Eu uso uma palavra, eu uso bastantes palavras-chave Hum, no meu livro e uma sim, delas é alar. alar, gosto. Alar, Portanto, alar é é lá bom para o também. fim. Porque há bocado não me lembrei dessa. Ainda bem neste caso, Sim, não ainda bem. sabias. E por último, e regra geral, a última é sempre a minha favorita, de onde será a mais tapafúrdia. A terceira e última palavra de hoje é incunábulo. Como é que é? I- Repete. Incunábulo. Incunábulo. Quanto mais Aquela espontâneo. personagem, aquela personagem que eu criei é tão incunábulo. Não faço ideia. Incunábulo, por muito complexo que sou, é apenas um livro antigo, neste caso. Ok. Não tem muito que ver, pronto, enfim, é um livro. O que descreveste ainda não é antigo, saiu em novembro, se não estou em Sim, sim, erro. sim, sim, eu não Pronto. lembro, sim. Mas um dia será um incunábulo. Um dia será um incunábulo, ok. Exatamente. Vou mostrar aos meus netos. Está aqui um incunábulo. E foram essas as 3 palavras de hoje, nesta rúbrica que ainda não tem nome, mas que tantos convidados temem, que é sempre divertida. Tiago, já que estamos aqui a falar, aproveito para te perguntar, talvez me possas ajudar, porque
enfim, isto não diz muito para quem não está familiarizado com os meus livros, mas os bichos maus do mundo que eu criei, os Draregs, eles foram inspirados, pelo menos visualmente, foram inspirados num bicho que aparece num dos volumes das Aventuras Fantásticas. E eu lembro-me que ele, pelo menos na tradução, chamavam-se Malvados. Faz ideia de qual dos volumes é? Eu já estou há anos à procura e não consigo encontrar. Malvados. Os Malvados. Os malvados. Isso é muito familiar. Eu não tenho a certeza. Não te sei dizer, Ainda não vai ser hoje, então. mas só me está a vir à cabeça o Máscaras de Destruição, mas eu não tenho a certeza. Vou Só ver. me vem à Vou ver. cabeça o Máscaras de Destruição, mas acho que se calhar estou a confundir com outros. Estou a confundir Certo. com outros. Mas eu lembro-me desse nome. Sim, o Eu nome é lembro-me perfeitamente ridículo, mas visualmente os bichos impressionaram-me de tal forma que anos mais tarde vieram a cunhar a imagem dos Draregs. Ok. Por Pronto, acaso, por acaso eu associava os Draregs aos orcs. Se calhar Pois a associação muito desculpada. exato, é o esperado. Normalmente quando se pensa em bicho genérico bicho mau genérico de fantasia, pensa-se em orcs ou goblins, mas não, os malvados. Ok. Tive curiosidade para saber como é que se chamavam em inglês, mas pronto, já estamos a divagar demasiado, isto não interessa a quem está a ver. Portanto, Tiago, obrigado por este bocado, foi elucidativo. É bom saber que ainda há gente que não tem medo de fazer experiências, de experimentar algo diferente e inovador, porque o livro-jogo já foi bastante popular em Portugal, para quem não tem noção. Muito Já. popular mesmo. As coleções eram enormes e vendiam que nem pãezinhos quentes. Entretanto, pronto, foram um Tão pouco remetidos depressa para o esquecimento. como, sim, Exato, tão depressa como surgiram. E exatamente. eu quando descobri isto, acho que já estavam quase no declínio. Portanto, eu tive mesmo a sorte de conseguir quase toda a coleção. E depois, pronto, há uns anos consegui completá-la e depois a partir daí foi continuar. Muito bem. E por falar em continuar, onde é que as pessoas podem acompanhar as tuas andanças literárias? Tu depois vais colocar nos comentários Coloca em baixo, sim. Não tens de descrição. dizer o endereço por extenso, mas Pronto, vocês quais são podem assim? ir, vocês podem ir ao site do Mundo Deltária, lá tem as informações todas, tem também a parte do blog, onde eu de vez em quando vou transmitindo algumas coisas acerca do meu mundo. Lá também nesse site também tem a página de Facebook e ao mesmo tempo também o canal de Telegram. Pronto, e podem contactar, pronto, a partir do site vocês também têm a possibilidade de ir à página da BookBook, onde vocês podem comprar o livro. Tem também um link para a página do Goodreads, para vocês também fazerem a vossa crítica a este livro. E pronto, e também tem lá o formulário de contacto, para o caso de quererem pronto, expor dúvidas, encomendar algum livro, pronto, o que vocês quiserem, pronto, está lá tudo. Fica aqui então a dica. Não esqueçam de apoiar, porque realmente há iniciativas que merecem ser encorajadas e esta é uma delas. É algo diferente, algo de inovador para os moldes que temos hoje, em que o livro-jogo praticamente se tornou uma espécie extinta em Portugal. Portanto, espero que gostem, caso experimentem. Espero que tenham gostado desta entrevista. Tiago, uma vez mais, obrigado por este bocado Muito obrigado. e até ao próximo episódio de Literatura Nacional.